Olha essa história aqui. Um homem morre atropelado. Só que é o seguinte, pode não ter sido um simples acidente de trânsito, mas como assim? A motivação pode ter sido uma briga de trânsito que teria acontecido antes. A nossa Bruna Frenner, vem com ela aqui no telão, que a nossa Bruna Frenner vai trazer para nós agora mais destaque, aliás, mais destaques, vai trazer mais informações para a gente dessa situação que aconteceu aqui na região de Curitiba no final de semana. Conta lá, Bruna. Isso, Jason. A nossa equipe, de reportagem do plantão da noite ali do sábado flagrou esse acidente, essa situação. E olha, tá tudo meio nebuloso ainda, tá, Jason? Porque hoje pela manhã o Clemar e eu, a gente esteve lá no local, na região Guava, em São José dos Pinhais, para tentar entender melhor essa história, o que aconteceu. O fato é que, de acordo com testemunhas, tá? Tinha muita neblina, estava difícil ali de ver tudo o que aconteceu, mas havia 2 veículos, então, nessa via, nesse bairro Miringuava, quando o carro do Roberto teria colidido na traseira de outro veículo. E parece que esse motorista do outro veículo desceu, os dois começaram a discutir. E também, de acordo com testemunhas, esse motorista do outro veículo prensou o Roberto contra o veículo, depois passou por cima dele e depois fugiu. Então, assim, a história tá nebulosa, que eu digo para você, porque a gente não conseguiu nem imagens de câmeras de segurança. É possível até mesmo que a polícia tenha dificuldade para entender a respeito desse acidente. O fato é que o Roberto, de 36 anos, pai de um filho de 16 anos, infelizmente morreu ali no local. E outro fato, o motorista fugiu do local do acidente, não parou, não prestou socorro. E se tudo isso se confirmar, a gente está falando de uma verdadeira barbárie no trânsito, né, Jason? Mas vamos assistir a reportagem para entender um pouco melhor essa história. Era por volta das 10h30 da noite de sábado. A nossa equipe registrou as imagens depois que a tragédia já havia acontecido. Segundo comentários aqui, diz que foi uma briga de trânsito e tal, aí ele saiu do carro e daí diz que o carro acabou por atropelar ele. Não se sabe quem atropelou também, se evadiu do local, né? Tudo aconteceu bem em frente a essa loja de materiais de construção, na rua Antônio Singer, no bairro Miringuava, em São José dos Pinhais. O motorista bate na traseira de outro veículo em São José dos Pinhais. Os dois condutores começaram a discutir. De acordo com testemunhas, o motorista que teve o carro atingido passou por cima do outro condutor, além de prensá-lo contra o veículo e depois arrastar por vários metros. Esse motorista, infelizmente, morreu aqui no local. Ainda de acordo com testemunhas, o motorista, depois de atropelar, fugiu sem deixar pistas. As testemunhas não conseguiram identificar o modelo nem a marca do carro. Algumas pessoas falaram num veículo Voyage. Roberto José dos Santos, de 36 anos, teve ferimentos gravíssimos e morreu no local do acidente. Ele tinha um filho de 16 anos. Na manhã de hoje, acompanhamos o velório de Roberto no cemitério Campo Largo da Roseira, mas ninguém da família soube explicar o que aconteceu. Ainda a respeito desse assunto que a gente pode falar, Jason, é que a delegacia ali de São José dos Pinhais, comandada pelo Dr. Fábio Machado, já está investigando esse caso. Como eu disse, é um pouco difícil porque há poucas testemunhas, As pessoas não sabiam nem dizer exatamente que carro que era, que havia então se envolvido nesse acidente. Outra coisa que dá pra gente falar é que os moradores ali da região falaram o seguinte: olha, Bruna, colocaram lombadas agora aqui nessa via e os motoristas ainda não estão acostumados. Daí eles vêm com tudo e acabam batendo no outro veículo. E foi mais ou menos o que aconteceu nessa história. O fato é que a gente tem então um motorista, mesmo que tenha sido um simples acidente, que tudo indica que não foi, Foi realmente uma questão de briga, de desavença ali na hora do acidente. Mas a gente está falando de um crime, de uma omissão de socorro. Alguém que sai do local do acidente não presta socorro, Jason. Então a polícia já está investigando e qualquer informação é bem-vinda também para ajudar a esclarecer tudo, Jason? Pois é, que situação, hein? Mais uma que surpreende a gente, mais um absurdo do fim de semana. Nós tivemos lá o caso do rapaz que morreu no churrasco, o caso do que estava lá na fila da lanchonete, no drive-thru, E agora nós temos um caso de acidente de trânsito que seria o motivo dessa morte. Aonde a gente vai parar?
Agora, como é que a polícia vai trabalhar nesse caso, doutora? Porque parece meio misterioso, tem que desvendar. Agora, se tem a lombada, se a lombada é nova, tem que haver também sinalização, né? Tem que checar se realmente está bem sinalizada a via, tem que ter sinalização. Agora, não se sabe se realmente foi isso. A polícia, sabendo que houve aí essa motivação, que foi o acidente de trânsito, como é que faz para desvendar esse mistério, doutor? A morte dele não é acidente já. A morte dele é homicídio doloso, se retratado como a Bruna nos falou, se realmente se confirmar essa história. Ou seja, uma pessoa para o seu carro após um acidente de trânsito, resolve discutir e daí voluntariamente resolve atropelar outra pessoa. O objetivo é matar outra pessoa, então vai responder sim por um homicídio doloso, salvo não tenha acontecido desta forma. Mas se aconteceu como foi relatado, não é nem de se preocupar muito com o acidente, é se preocupar com o homicídio doloso. É claro, você está falando que o acidente é o motivo gerador disso tudo e não houver sinalização, é uma outra circunstância que não tem nada a ver com a apuração do homicídio, porque tudo pode ser resolvido de outra forma, né? Pois é, Bruna, você sabe se ele ia do trabalho para casa, de casa para o trabalho, de onde ele ia, qual era o percurso que ele fazia? Então, Jasso, essa informação a gente não conseguiu apurar pelo seguinte: estivemos hoje pela manhã ali no velório dele, né? A mãe desse rapaz não estava, ela estava resolvendo coisas no cartório e eu conversei com um dos irmãos dele e pedi informações. Ele falou assim: olha, Bruna, eu sou de Santa Catarina, eu ainda não consegui entender o que aconteceu e o irmão realmente não tinha essas informações, né? Havia poucos familiares ali no local, tá, Jasso? Mas eles estão com o meu telefone lá e a gente vai tentar ainda conversar para entender melhor essa história, né? Já há muitas perguntas, tá? A gente precisa de mais respostas em relação a esse fato. Tá bom, Bruna, obrigado pela sua informação. A Bruna que segue acompanhando esse caso e a polícia, né, que agora trabalha também na investigação para levantar mais dados.